Olá, muito bom ter você aqui. No Ponto a Ponto de hoje vamos tratar de irregularidades encontradas pelo Ministério Público em comunidades terapêuticas vistoriadas na Zona da Mata. São instituições que tratam de dependentes químicos. Participa de forma remota Rodrigo Barros, coordenador regional das Promotorias de Justiça e da Defesa da Saúde na macro-região sanitária Centro-Sul e Sudeste. E aqui no estúdio eu tenho a companhia da deputada delegada Sheila. Eu agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-los na TVMP. Doutor Rodrigo, as comunidades terapêuticas foram tema de uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Juiz de Fora, depois então que o MP encontrou muitas irregularidades nas vistorias. Qual que é o objetivo? Qual que foi o objetivo da fiscalização? Inicialmente, bom dia, Cristiane, bom dia, deputada delegada Sheila, é um prazer conversar com você sobre esse tema que é tão relevante. O Ministério Público realiza aqui no âmbito da macro-região de saúde sudeste e também no estado de Minas Gerais, como um todo, através das coordenações regionais, um trabalho de fortalecimento da rede de atenção psicossocial. É uma rede que visa aí, o acompanhamento e o fortalecimento das ações em prol dos portadores de transtornos mentais, dependentes de álcool e outras drogas, e que dependem, de fato, né, de muitos serviços que a Rede SUS disponibiliza para esse atendimento. Né? Paralelamente a essa rede, né, que já é um trabalho que já vem sendo feito por longos anos, nós temos outros parceiros que atuam, né, no sentido de colaborar, no sentido de buscar também a reabilitação, por exemplo, dos dependentes de álcool, crack e outras drogas, como as comunidades terapêuticas. E no último ano houve uma deliberação pelas promotorias de defesa da saúde aqui da macro-região, quanto à realização de um trabalho de conhecimento e de alinhamento com essas comunidades, de forma que seja garantida não somente o atendimento adequado, né, dentro da própria unidade, mas principalmente uma assistência que seja capaz de garantir que essas pessoas, que esses pacientes tenham condições de realmente superar essa dependência. Qual o balanço que o senhor faz dessa audiência? Nós iniciamos, né, fizemos até o momento a inspeção em 11 comunidades terapêuticas, né, situação muito preocupante em várias delas, em relação a aspectos sanitários, aspectos assistenciais, e isso foi, de fato, o tema na audiência pública realizada, né, e que foi um momento muito importante. A deputada delegada Sheila vai também trazer esse aspecto. Foi um momento muito importante de discussão, de alinhamento, de proposições, para que a gente possa superar esses eventuais problemas e garantir que os estabelecimentos funcionem de maneira adequada. Deputada, a senhora é autora do requerimento para a realização dessa audiência e também é presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu gostaria também de saber da senhora a avaliação sobre essa reunião, o que foi discutido, qual o balanço que a senhora faz. Gostaria inicialmente também de cumprimentar a todos, agradecer pelo convite e pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante para a nossa sociedade, ao doutor Rodrigo, deixar aqui os meus parabéns pelo trabalho que ele realiza, não é de hoje, já há muitos anos, na cidade de Juiz de Fora e região, sempre com pautas importantes e de extremo interesse da sociedade relacionadas à saúde. É um membro do Ministério Público muito respeitado na nossa região e no estado de Minas Gerais, né? Dizer que foi um momento importante, agradeço por ele ter comparecido, ele e o doutor também, o outro promotor, doutor Tobias, né? Jorge Tobias, ele compareceu junto com o doutor Rodrigo e lá ele pôde esclarecer, colocar o ponto de vista para as pessoas, para os dirigentes das comunidades terapêuticas da região que estavam lá, foram muitas pessoas interessadas nesse tema, e colocou o ponto de vista do Ministério Público, que, a meu ver, está correto, né? São unidades acolhedoras, não são unidades para realização de tratamento médico. Ali elas acolhem pessoas e o foco principal do tratamento é o relacionamento com os seus pares,
mas precisa de uma estrutura adequada, muitas recebem dinheiro público, né, repasses aí do governo federal, do governo estadual, emendas parlamentares, e para isso precisa sim de um acompanhamento e de uma fiscalização para que o serviço seja, né, melhor realizado de uma forma geral. E ficou muito claro na audiência pública também, muitas vezes, uma rivalidade existente entre as políticas públicas do SUS realizadas pelos municípios e essas unidades de atendimento que obrigatoriamente precisam prestar um serviço diferente do serviço já prestado pela rede assistencial, né? Que as consultas, os exames, a prescrição de medicamentos. Esse não é o papel da comunidade terapêutica. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra. O papel delas, então, seria o acolhimento. São unidades ali, todas essas, né, que foram fiscalizadas, são unidades obrigatoriamente acolhedoras. Não são unidades ali que estão autorizadas a receber, por exemplo, pacientes psiquiátricos, né, com algum tipo de transtorno mental, pacientes que estão com alguma patologia que precisam estar em algum estabelecimento de saúde, pacientes que não estejam ali de forma voluntária, porque não é o papel da unidade acolhedora. Então, isso tudo precisa, sim, ser fiscalizado. Deputada, a administração dessas comunidades no Brasil sempre esteve muito ligada a movimentos religiosos. São ligados, mas não necessariamente. Existem algumas comunidades que não são ligadas a movimentos religiosos, são pessoas da sociedade civil que prestam realmente a assistência social, né? Mas são poucos, realmente a maioria são ligadas às igrejas. Por quê? Porque as igrejas, elas são mais organizadas, já tem um número fixo de membros que contribuem financeiramente e para isso precisa de recursos. Então, normalmente as igrejas já têm aquele espaço, já tem o aporte financeiro para dar início e depois eles buscam recursos de outras formas. E também tem a preocupação com essas pessoas que muitas vezes não, o dependente químico mesmo, quando ele chega ali no fundo do poço, uma situação onde ninguém mais quer estender as mãos, a família não quer, a pessoa não consegue se adaptar, às vezes, às regras de algum atendimento oferecido pelo SUS ou pelo poder público, porque tem regras, os albergues têm regras, a pessoa não consegue se adaptar, então o socorro que ela busca é a igreja, ela busca Deus, então eles recebendo ficam angustiados e então pensam em fazer algo mais. Mas o tratamento, ele é controverso nas comunidades. Eu gosto da proposta, gosto muito da proposta. A proposta é um tratamento não hospitalar, é um tratamento de acolhimento, de carinho, de convivência, ouvir coisas boas, mostrar para aquela pessoa que ela realmente ela é uma pessoa importante, que ela tem valor, não só para Deus, mas para a sociedade também. Então, é uma proposta muito boa, só que eu penso que não pode fugir da proposta. E isso foi o que o doutor Rodrigo explicou muito bem lá na audiência pública. Não pode fugir da proposta de acolhimento. A gente faz, então, o nosso primeiro intervalo. É bem rápido. Voltamos já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponto a Ponta, que hoje trata das irregularidades encontradas em comunidades terapêuticas na Zona da Mata. Doutor Rodrigo, qual o critério da escolha da comunidade terapêutica a ser vistoriada? Na verdade, o primeiro critério, né, foi um critério estabelecido em comum acordo com as demais coordenações regionais do Ministério Público e com as promotorias de saúde, que são aquelas comunidades que recebem recursos públicos. Então, muitas comunidades têm recursos oriundos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, recursos também do Ministério da Cidadania, recursos, muitas vezes, de convênios que são firmados com os municípios para manutenção e acolhimento, né, de dependentes de álcool e drogas, cidadãos daqueles municípios.
né? Então, nós priorizamos, de fato, aquelas comunidades que tinham algum tipo de recebimento de recursos públicos e, claro, né, também da demanda da promotoria de justiça, né, porque isso são demandas que vêm para nosso apoio, né, da demanda da promotoria de justiça, do interesse em estar conhecendo, estar fiscalizando aquela comunidade terapêutica existente no território da respectiva comarca. Doutor Rodrigo, as vistorias são feitas com participações de outros órgãos? Exatamente, né? O Ministério Público ele tem um roteiro que ele desenvolve durante as vistorias, né, visando avaliar questões relativas à assistência, né, à possibilidade, né, ou a situação de escolha do residente estar ali ou não, né, é uma preocupação muito grande por parte do Ministério Público em relação àquelas comunidades que se arvoram em prestar serviços de saúde, né? Como a deputada delegada Sheila colocou, isso não é possível para as comunidades terapêuticas, né? A residência ou o projeto que se desenvolve nas comunidades tem que ser voluntário, né? O residente tem que estar ali porque quer e pode sair a hora que quer, né? Então, nós buscamos verificar sempre isso, né? A questão da laborterapia é uma situação também que nos preocupa um pouco, porque existe aí uma linha muito tênue, né, entre o papel da laborterapia dentro do projeto de recuperação desses residentes, né, e até uma situação de exploração do trabalho desses residentes, né? Então, por exemplo, nós tivemos situações em que residentes prestavam serviços a empresas de comercialização de imóveis numa determinada região aqui da Zona da Mata, e não recebiam nada por aquele trabalho, né? Então, nós estamos buscando aprofundar essa situação, porque se existe um trabalho prestado, ainda que minimamente, tem que haver a remuneração correspondente daquele residente, né? Então, essas escolhas foram feitas com esses aspectos, né? Sem nenhum tipo de perseguição, muito pelo contrário, né? São escolhas técnicas e objetivas que visam, de fato, buscar a melhoria desse sistema. O senhor acha que o financiamento público dessas comunidades seria, assim, um retrocesso da luta antimanicomial? O grande problema que nós vivenciamos, Cristiane, é o vazio assistencial que nós temos, não somente na Zona da Mata, mas no Estado como um todo, né? E ouso dizer que no país como um todo, né? Nós temos dentro da rede de atenção psicossocial um equipamento que é muito semelhante à comunidade terapêutica, é o serviço residencial terapêutico, né? São as unidades de acolhimento, né? São serviços que está presente, que está previsto na rede de atenção psicossocial, possui financiamento do governo federal, caso implantados, mas nós temos, na nossa Zona da Mata, por exemplo, não existe nenhum desses serviços implantados, né? Então, o que acontece? Nós vemos a comunidade terapêutica como um processo natural em que as entidades foram demandadas, o sistema público não respondeu àquela demanda que era o acolhimento daquele cidadão, daquele usuário de droga ou de álcool, que precisava se afastar do convívio social para que pudesse ter uma chance de retomada na sua vida, né? E as comunidades abriram as portas. Então, isso naturalmente aconteceu por uma falha do sistema público de saúde, né? Certamente, se o sistema estivesse funcionando, se as unidades de acolhimento estivessem de fato implantadas na medida como foram previstas e aprovadas pelas regiões e pelos municípios, né? Talvez nós não tivéssemos essa demanda tão grande para o atendimento nas comunidades terapêuticas. Então, nós não vemos as comunidades como vilãs ou como inimigas da rede de atenção psicossocial, muito pelo contrário, né? O que nós vemos é a necessidade de que esses residentes, que esses usuários sejam reconhecidos como os usuários da RAPS e que demandam não somente o acolhimento, mas a garantia de acesso à rede pública de saúde, que é um dos grandes gargalos que nós verificamos nessas visitas e que foi objeto também da discussão na audiência pública promovida. Doutor Rodrigo, quantas instituições já foram identificadas na Zona da Mata? Olha, nós temos, eu não tenho o número de cabeça, mas nós temos em torno de 30 a 40 estabelecimentos, né, que foram identificados, 11 já vistoriados, aí talvez um terço, né, desse quantitativo já vistoriados,
né, já temos um cronograma também de vistoria nos demais, de acordo, obviamente, do que foi nos demandado pelas promotorias de defesa da saúde de cada comarca. Deputada, denúncias de irregularidades e até de maus tratos de comunidades terapêuticas, infelizmente, não são incomuns. Sim, nós sabemos disso, por isso que o papel do Ministério Público é extremamente importante na fiscalização, não só do Ministério Público, mas de toda a rede, né, ali da atividade psicossocial, né, de atendimento. Mas a gente também não pode generalizar, né? Eu conheço várias comunidades terapêuticas, participo há muitos anos de algumas, com palestras, ajudando, inclusive com emendas parlamentares, fiscalizo o emprego das emendas, fiscalizo a utilização adequada do equipamento. Por exemplo, tem uma comunidade terapêutica lá em Juiz de Fora que recebeu do meu mandato esses dias atrás uma van de 15 lugares, eles utilizam essa van para levar aqueles internos que querem até a igreja para participarem do culto no domingo, só os que querem, né, participar. Eu acho que a grande maioria vai. Então, foi o que o doutor Rodrigo falou. Essa política antimanicomial, ela foi muito importante para o nosso país, porque o que estava acontecendo eram atrocidades, né, desumano. Só que foi tipo assim, 8 ou 80, ficou uma lacuna muito grande, tanto na questão do dependente de álcool e outras drogas, onde as comunidades terapêuticas elas vieram para preencher essa lacuna das pessoas que não conseguem se recuperar se não forem afastadas de alguma forma do meio de convivência do uso de álcool e drogas, sabe? E também... ou pessoas que não têm nem casa, nem família, vivem em situação de rua, que a maioria dos internos lá são pessoas que vivem ali embaixo dos viadutos, em situação mesmo de calamidade pública, né? Moradores de rua e por aí vai. Agora, ainda existe um ponto muito sério, que não é o ponto tratado hoje, mas o doutor Rodrigo, claro que tem ciência sobre isso, dessa lacuna também, quando houveram os fechamentos dos manicômios, das pessoas que têm transtornos psiquiátricos graves, né? O que eu tenho visto, principalmente enquanto delegada de polícia, é que muitas pessoas que estavam internos, eles foram para as casas dos familiares, mas essas pessoas têm transtornos tão graves que a família não dá conta. Muitas vezes não tem dinheiro, não tem estrutura para tratar, não tem vaga para fazer terapias, oficinas, psiquiatras. Lá na audiência pública mesmo, uma senhora testemunhou que na região de Fora tem demorado 2 anos para uma consulta com um psiquiatra. Porque é um trabalho contínuo, né? Então só abre vaga quando um paciente termina o tratamento ou desiste. Então é muito difícil. E o que tem acontecido com esses pacientes psiquiátricos? Muitos se tornaram moradores de rua e depois se tornam dependentes químicos. Muitos vão parar nas cadeias porque acabam cometendo crimes, né, ali sem uma vigilância. Então é uma situação preocupante. A saúde mental do nosso país é uma situação extremamente preocupante. A gente faz mais um breve intervalo. Voltamos já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta, que hoje trata das comunidades terapêuticas. Doutor Rodrigo, quais são as exigências legais para o funcionamento dessas comunidades? Então, Cristiana, a primeira delas é a voluntariedade, né? A gente tem que entender que não são estabelecimentos de saúde, não fazem internações de saúde, nós nos deparamos com problemas nesse sentido. Unidades que estavam fazendo internações involuntárias de paciente, inclusive remoções de pacientes em residência, algo assim extremamente preocupante, né? Configurando até práticas criminosas, que o Ministério Público está apurando a fundo esses casos, mas nós temos que ter esse entendimento. A comunidade terapêutica, né, as comunidades são entidades que têm um papel importante de acolhimento dentro dos seus respectivos projetos. O Ministério Público trabalha numa lógica de avaliação técnica
quanto à regularidade de funcionamento, e nós passamos por alguns pontos, né? Nós discutimos a questão assistencial, né? Então, nós não podemos, por exemplo, entender que a comunidade é um fim em si mesmo. A comunidade ela tem que estar amparada pela rede de atenção psicossocial, né? O usuário que está nessa comunidade, ele tem que ter acesso aos serviços da RAPS, ele tem que ter acesso aos serviços psiquiátricos para que haja um controle de medicação, um acompanhamento multidisciplinar contínuo, né? Não foram raros os casos em que nós encontramos residentes que ingressaram na unidade, nas comunidades, e desde o momento que ingressaram não tiveram qualquer avaliação assistencial em termos de saúde, em termos psicológicos, em termos de psiquiatria, né? Isso nos preocupa muito, porque vai chegar um momento, vai chegar aquele momento que é da saída do residente, do acolhido, né, em que ou ele vai estar estruturado e vai ter um acompanhamento da rede através dos CAPs, né, e dos demais serviços instituídos, ou as chances de recaída são enormes. Então, nós precisamos resgatar isso, precisamos garantir que haja essa interlocução entre as comunidades e a rede de atenção psicossocial. Nós precisamos garantir, por exemplo, que essa medicação desses pacientes seja feita de forma correta, né? Infelizmente, em todas elas, né, isso a gente pode falar com muita segurança, foram verificados graves problemas de falta de medicamentos, de receituários, às vezes, medicamentos que já estavam sumidos, não tinham um quantitativo que estava previsto de se encontrar, às vezes, um quantitativo muito maior do que aquele lastreado, né, pelos receituários existentes, né, que pode também configurar uma situação de crime. Então, são vários aspectos técnicos que estão sendo olhados e estamos com muita transparência, com muita cordialidade, aliás, em todas essas visitas, né? O Ministério Público tem essa preocupação, não é pelo fato da comunidade estar sendo inspecionada, né, que vai haver algum tipo de pressão, muito pelo contrário, né? Temos um objetivo de orientação também, só que, em se deparando com situações graves, né, e os órgãos sanitários presentes, eles têm o dever, né, de agir e garantir aí a segurança do atendimento. Doutor Rodrigo, a fiscalização nas comunidades, ela será realizada em todo o Estado? Ela já está sendo realizada em todo o Estado, Cristiane. As coordenações regionais, as demais coordenações regionais, né, do Ministério Público, houve um alinhamento nesse sentido, inclusive por coordenação, num trabalho proposto pelo CAU Saúde, de que todas também fizessem esse trabalho inicialmente, né, com as comunidades recebedoras de recursos da CEDES. Então, todas as regiões do Estado estão tendo essas inspeções, tá? As demais direcionadas às comunidades com recursos CEDES, e a nossa aqui na Zona da Mata, de forma mais ampla, porque já havia um projeto instituído em continuidade, né, um projeto de atuação conjunta das promotorias de justiça, que já havia deliberado por visitar todas elas, né? Então, a proposta do CAU Saúde, obviamente, foi imediatamente encampada, né? Nós já tínhamos essa previsão, mas, obviamente, nós priorizamos essas com recursos públicos, como a gente tinha mencionado anteriormente. Deputada, a grande maioria dos crimes violentos tem sempre a questão das drogas envolvidas, né? Por isso a importância, então, do poder público e da sociedade civil se unirem para resolver. Com certeza. Foi um dos pontos principais da audiência pública, essa questão dessa união. Ela precisa acontecer. Nós precisamos das comunidades terapêuticas, mas funcionando de acordo com a lei, né? E para isso o Ministério Público está fiscalizando. Mas para que elas funcionem também de acordo com a lei, precisamos do apoio, né, do município, do Estado, da União, com a disponibilização das outras redes de atendimento à saúde e social. O que adianta a pessoa ficar ali 6 meses, 1 ano e 2 meses, se sentir recuperado, uma nova pessoa forte, né, buscando ali reconstruir sua vida pessoal, a sua família, e ela não ter um recomeço. Precisa dar continuidade ao tratamento, né, de redução de danos, às oficinas, precisa
ter esse amparo, essa vaga. E ela também precisa estar dentro de um cadastro de recolocação no mercado de trabalho, né? Porque o trabalho é que traz dignidade às pessoas, para que ele possa ali se autossustentar e mudar de ambiente. Né? Não adianta nada a pessoa passar 6 meses ali gastando sim o dinheiro público, utilizando do dinheiro público e depois ser lançada no mesmo lugar, né, que não deu certo. Para o mesmo lugar ali onde a situação não é boa. Deputado, com que os amigos, os familiares, eles devem ficar atentos para se certificar que o tratamento oferecido nas comunidades está sendo um tratamento sério? É importante. A gente percebe que nas comunidades terapêuticas a presença da família é uma constante. Eles fazem questão disso, né? Que eles participem, eles fazem inclusive os cultos religiosos, convidam os familiares. E a gente sabe que o percentual de pessoas que se recuperam, a maioria das pessoas que se recuperam são aquelas que têm o suporte e o amparo da família. Porque aqueles que já estavam em situação de rua, que a família muitas vezes abandonou, esses têm mais dificuldade, principalmente em receber o amparo no pós, porque já que o amparo pelo poder público é tão difícil, né, depois que ele sai dali, e aí, né, como é que faz? Para onde que eu vou? Quem eu vou buscar? Vou morar na rua de novo? Sabe? Então, assim, isso é muito difícil. Então, a família é extremamente importante, tanto para detectar uma situação grave de dependência química, que é uma situação muito grave, né, que está assolando a nossa humanidade, não só no Brasil, gente, no mundo inteiro. A gente tem visto cada cena horrível fora do país, inclusive com essa invasão do fentanil, né, que é uma droga aí, muito potente, com 100% de dependência química para quem faz a utilização. Então, isso é um problema muito grave, a família tem que se atentar para isso, orientar os filhos, né? A gente precisa investir mais também na questão da prevenção com os nossos jovens, crianças e adolescentes, para não chegar num ponto desse, porque depois que chega, é muito difícil. Eu agradeço a presença de vocês, muito obrigada, sejam sempre muito bem-vindos aqui. Eu agradeço também a sua companhia. A gente se vê em breve.